Olá, amigos e amigas da Escola do Silk, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui na sua escola de serigrafia e sublimação. Eu sempre gosto de trazer uns vídeos, trazendo um bate-papo, colocando aqui um pouco da minha experiência em relação a alguns assuntos que influenciam muito na vivência aí do estampador, do serígrafo, quem trabalha com sublimação, quem está estampando aí. E hoje a gente quer falar sobre vendas, porque todo mundo que começa a trabalhar num produto ou num serviço, ele quer ter vendas, ele precisa vender, ele precisa girar seu produto. E, gente, hoje eu quero falar especificamente sobre o que acontece, na minha visão, com a maioria daqueles que começam a trabalhar nessa área, que é vender produtos personalizados para empresa, para eventos, vender produtos que vão ser encomendados e entregues conforme o cliente solicita. Então você vai criar a arte a partir dos dizeres que o cliente te passa, ou você vai desenvolver a estampa com a arte que o cliente já lhe deu, não interessa, mas vai ser uma coisa personalizada. Isso é o mais comum. Então, em primeiro lugar, você realmente tem que ter uma consciência de uma constante divulgação do seu produto, do seu serviço. Hoje as mídias sociais facilitam isso, então vale a pena estar divulgando mesmo no Instagram, no Facebook, e isso tem que ter um dinamismo consciente, para que pelo menos uma vez por semana você esteja publicando ali os seus trabalhos na rede social. Também divulgar com amigos, parceiros, sempre com cartão na mão, sempre estar levando aí a mensagem do teu serviço. E aí você pode estar pensando assim, nossa, mas está falando o óbvio, né? Mas acontece que é comum e muito comum. Como a gente começa pequeno, se a gente começa a trabalhar direitinho, é um ramo muito amplo. E logo, como a estrutura de quem está começando não é muito grande, e às vezes vai alguns anos para você conseguir ter uma estrutura de uma demanda muito alta, você começa a ficar logo com pouco tempo apertado de serviço e suprindo aquela demanda que você dá conta ali no início, até um pouco satisfeito, apertado, e você já começa a se descuidar da divulgação. Mas vale a pena entender que mesmo quando você estiver entupido de serviço, você deve divulgar muito o seu trabalho. Não pare de divulgar. Por quê? Eu aprendi com o tempo que a gente precisa sempre ter mais serviço do que a demanda que a gente dá conta. E isso, quando a gente tem uma estamparia pequena, não é difícil. Para que a gente comece a ter condição, sim, não com descaso, mas com critério escolher serviço. Porque existe sim serviços que dão mais lucro, existe sim clientes mais conscienciosos que sabem atender também os requisitos que você tem que colocar para que o seu serviço e a sua venda valha a pena não só para o cliente, mas que valha muito para você também. Porque no início a gente tem muito aquela ideia de agradar, o cliente tem sempre razão, isso tudo tem seu lado, mas você tem que sempre a consciência que a empresa é para dar lucro. Então é sempre importante que tenha mais procura do que eu dou conta, mas que eu não fique louco para entregar tudo. Com o tempo eu conscientizei que eu posso sim, ó, isso eu dou conta, isso eu não dou, isso eu só dou para tal dia, aí muitos clientes vão falar, ah, não, aí não serve. E quando você trabalha direitinho e começa a ter consciência do que você dá conta, e programando direitinho, mesmo aquele que foi, ele volta. Porque a tua fama de bom serviço vai correndo e você vai continuar sempre cheio, sem desesperar. Então, se lotar demais, não precisa ter preocupação. Nossa, não dou conta, não estou atendendo fulano. Faça uma planilha de serviço e vá gradativamente entregando tudo com calma. O que não der conta, fale francamente, isso eu não dou conta. E assim vá ficando sempre com mais procura do que você dá conta.
justamente para você ter a tranquilidade de vender como você quer, com os padrões que você quer, com os preços que você quer. Porque quando a gente relaxa, mesmo que está uma fase boa de serviço, a gente relaxa na divulgação, cai o serviço, e aí você fica um pouco meio angustiado, meio apavorado, e se vem uma pessoa te solicitar teu serviço naquela hora, você acaba dando descontos desnecessários às vezes, porque você fica com medo de ficar sem serviço. E nada contra o desconto, com uma promoção, uma coisa assim, mas muitas vezes são desnecessários e a gente acaba dando desconto até exageradamente por deixar cair o fluxo de serviço, por descuidar da divulgação quando está numa fase mais de top, quando está naquela fase de bastante serviço. Então, uma atenção especial a isso, sempre divulgue. E aí vale a pena pensar sobre um outro aspecto que eu gosto de falar muito, porque já aconteceu comigo e hoje eu mudei muito a minha cabeça. Às vezes você tem uma estamparia de média pequena e você consegue um, dois clientes fortes, clientes potencialmente fortes, que eles ocupam praticamente a condição de produção da tua estamparia. E você fica satisfeito, é lógico, nossa, tem tal pessoa ou tal empresa, tudo que eu dou conta, trabalho só para ele. Perdão. E é claro, tem uma vantagem de você ter clientes fortes, bom, mas a gente tem que ter cuidado. Já aconteceu comigo de eu trabalhar para uma grande multinacional da minha cidade aqui e que me dava muito serviço, gostavam demais do meu serviço, os diretores da empresa, os publicitários da empresa. E em determinado momento, naquela crise de 2008, a empresa não cortou a compra de publicidade, de produtos publicitários dela, não foi 20, 30, 40%, não, ela cortou a zero. Então nessa época eu tinha mais ou menos 12 funcionários, e sabe o que você tem um pico de venda de 60, 70 mil reais por mês e cair para 3, 4 mil reais do dia para a noite? Porque eu confiei demais em um cliente só, porque era um cliente grande. E hoje eu tenho alguns clientes fixos maiores, mas eu não deixo, não descuido do fluxo dos clientes menores, daqueles clientes esporádicos que vêm e vão, mas que estão sempre voltando. Porque assim eu consigo manter, mesmo que um grande de uma hora para outra vá, eu consigo manter um ciclo que eu não fico desesperado, que eu não preciso tomar providências drásticas. Então, se você tem um, dois clientes grandes, reserve aí 60% do teu tempo para eles, mas deixe pelo menos 40% para cuidar sim dos pequenos. E tenha voz ativa para negociar com esses grandes, para falar assim, não, o que eu dou conta é isso, e barre eles além daquele teu tempo de 60%, eu recomendaria até 50%. E sim, o outro 50% divide em mais clientes menores. Divulgue, chame outros clientes, porque você nunca vai estar na mão, digamos assim, de um cliente só. Então isso é importantíssimo a gente ter consciência. Na minha visão, vale muito a pena pensar sobre isso. Outra coisa que é fundamental a gente estar entendendo, pelo menos o que eu aprendi na minha experiência até o dia de hoje, que se você presta serviço de vender um produto personalizado para um cliente, você tem todo o direito de lhe solicitar um adiantamento. Muitas estamparias pequenas, eu conheço estamparias aí que trabalham aí já há 4, 5 anos no mercado e ficam receosos, acham que o cliente não vai gostar, não vai voltar. Se você está com um trabalho sério, bem feito, principalmente se você já tem algumas referências de trabalho que você já fez, você, lógico, mantendo o padrão de honestidade que a gente tanto anda buscando nesse país, você tem que pedir os 50% e se o cliente não quiser dar, se ele não entender que você precisa ter essa garantia, pois é um produto personalizado, e se ele não vier buscar, não serve para outra pessoa, se ele não compreender isso, tenha certeza que nas grandes esmagadora maioria das vezes, os que não compreendem isso são os que dão calote, são os que não pagam, são os que realmente poderá te dar problema lá na frente.
Então, hoje na empresa que nós trabalhamos é 50% de sinal no pedido e 50% na entrega, até parcela ali a entrega, pega um cheque para alguns dias, se for um valor maior, pega 2 cheques parcelados ou passo no cartão de crédito, mas o sinal da entrada nós não abrimos mão mais, porque a experiência nos diz que isso é um direito e é também uma forma de mostrar que a nossa empresa é séria. Nós pedimos o que nós achamos certo e cumpriremos o que nós achamos certo. Então, não fique receoso de pedir esses 50%. Mas aí você fala, nossa, mas a empresa tal, estatal ou a prefeitura, eles não vão dar 50%. Realmente, existe algumas empresas que não dão 50%. Ou 40%, né? Aí também você tem que ver aí o que você acha ideal. E é lógico, você não vai deixar de pegar um pedido bom com a estatal, com a grande empresa da tua região, que já é uma empresa consolidada, séria, uma prefeitura muitas vezes, e aí vale a pena pensar que se o pedido for muito grande, aí talvez é preferível não pegar mesmo, porque mesmo essas empresas grandes pode correr riscos que você não imagina. Mas se for um pedido que você acha que não é um risco tão grande, vale a pena pegar. Inclusive tem outro vídeo no canal falando sobre pedido grande e pequeno, vale a pena dar uma olhada aí quem não viu. Mas se você achar que vale a pena pegar esse pedido, faça uma pesquisa de quais são os modos de pagamento, como funcionam os pedidos daquela empresa, como funcionam as ordens de serviço que aquela empresa emite autorizando a produção. E aí, com critério, tome muito cuidado com cada item daquela ordem de serviço. Já aconteceu comigo também, por isso que tudo que eu compartilho aqui é uma experiência do que eu vim aprendendo com os anos, de 30 anos de estamparia, de eu trabalhar para uma grande empresa aí, era a primeira vez, eu feliz, um pedido razoável, né, que faz um tempo já, mas digamos que hoje seria um pedido de uns 12 a 13 mil reais, 15 mil reais, e eu fiz correndo e tudo, e não estava com capital de giro grande, usei todo o dinheiro que eu tinha, porque a empresa não dava o tal sinal, e quando chegou na hora de pagar, eu fui descobrir que havia um estatuto lá interno daquela empresa, e é um direito deles, mas é um estatuto que eu não sabia, que todo o pedido deles eles pagavam com 60 dias após a entrada da nota lá, um pedido entregue. E eu, naquele momento, não tinha condição de esperar 60 dias no pedido daquele valor. Então eu passei muita dificuldade. Às vezes a tua empresa pode esperar 60 dias, não tem problema. Mas a gente tem que saber. Não é porque a empresa é grande que você não tem todo o direito de saber e já combinar quais são os modos de pagamento, como funciona o pagamento daquela empresa, é por depósito, é por cheque, é por boleto, como vai ser a questão de recebimento, você que vai buscar ou eles vêm levar na tua empresa. Você tem todo o direito, se não tiver bem escrito ali numa ordem de serviço que eles têm que te enviar, você tem todo o direito de fazer esses questionamentos. Então, são pequenos detalhes que quem está começando aí não tem experiência, e eu queria compartilhar essa experiência. Vender é importantíssimo, sem venda nenhuma empresa vai para frente, então divulgue sempre, procure sempre mostrar seus produtos e serviços, não tenha medo de ficar entupido de serviço, e quando estiver entupido não se desespere, programe e seja sincero. Se alguma empresa ou pessoa não puder esperar, que ela vá fazer com o outro, mas que você não atropele o seu serviço, porque assim você vai manter a sua dignidade, o seu padrão de atendimento, e vai ser sempre bem quisto, mesmo pelaquele que foi embora. Tenha a certeza do direito de pedir 50% no pedido personalizado, e quando aceitar não recebê-lo, questione pelo menos claramente como vai ser o modo de pagamento e quando vai ser esse pagamento. Então esse é um bate-papo aqui, desses bate-papos que mais ou menos uma vez por mês eu trago aí, para além das aulas de arte final e as aulas de estamparia que a gente vem trazendo para o canal, vai chegar muita coisa boa aí agora, aulas práticas de estamparia, de revelação,
de silk mesmo, em vários tipos de coisa. Mas eu gosto sempre desse bate-papo, gente, porque já falei em outros vídeos, eu aprendi com um pouco de sofrimento, que a administração é a cozinha, a alma do nosso negócio. Por mais que nós amemos o produto que nós fazemos, o serviço que nós fazemos, é a administração que garante a sobrevivência e o crescimento da nossa empresa. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixe a sua opinião aí sobre qualquer assunto, me orientando, me dando um toque sobre algo que eu possa estar equivocado. Eu vou ouvir com muito carinho. E leve meu forte abraço e o desejo que você esteja cada vez melhor no seu trabalho do dia a dia, na sua expansão empresarial.